Quem também está em Paris é a primeira-dama, Janja da Silva, Rosângela da Silva. Ela agradeceu a recepção que teve de Brigitte Emmanuel Macron, postou esse vídeo aqui nas redes sociais, né? A gente tem uma questão de direito das imagens, então vamos reproduzir aqui pela rede social da própria primeira-dama, lembrando que ela foi para Paris se encontrar e representar o marido, né, o presidente da República, o presidente Lula, e já se encontrou, portanto, com os representantes franceses. Há toda uma questão em volta dessa viagem da primeira-dama, não é, Carla? Muita gente questionando o porquê isso aconteceu e tudo mais. Como é que é? O presidente Lula não pôde ir para essa viagem, Carla? O que a gente tem de informação sobre isso? Então, essa semana ele falou que ele estava com a agenda complicada e que ele ia mandar a Janja como representante no lugar dele. Aí a gente pergunta, mas e o vice? O Alckmin também, por uma questão de agenda, resolveu ficar no Brasil, e aí amanhã ele tem a convenção do PSDB em São Paulo, que vai chancelar a candidatura da Tabata Amaral. Agora, o que que acontece quando esse protagonismo da Janja, né, que não é de hoje, ele gera vários ruídos, Diego. Eu sempre costumo falar, quando a gente fala de Janja, quando a gente recebe uma informação de Janja, da gente ter a preocupação e o cuidado de tirar possíveis leituras machistas que se façam, né? Porque é uma primeira-dama que tem voz, é uma primeira-dama que tem opinião, e às vezes a gente sabe aqui em Brasília isso é muito comum, é difícil, né? Que a gente luta para que as mulheres sejam ouvidas, respeitadas e possam ter suas opiniões. Então há sim um universo que às vezes de algumas críticas à primeira-dama que beiram algum machismo. Porém, há também nos bastidores alguns incômodos aí de pessoas próximas ao presidente mesmo, auxiliares leais até ao presidente, de certa forma. É muito difícil, obviamente, criticar a esposa do presidente, mas há sim alguns ruídos em relação a isso. Nessa participação especial, especialmente nessa questão de Paris, o que gerou um ruído foi uma questão de existiu o Brasil perdeu o prazo para poder ter a participação nessa cerimônia de abertura hoje. E aí, com isso, o governo brasileiro teve que fazer ali e conseguiu um credenciamento excepcional para a primeira-dama, para ela poder estar presente hoje. Eu conversei com algumas pessoas do Itamaraty, eles falaram que isso não foi um problema para o Itamaraty, até a informação de que o deputado Nicolas Ferreira vai fazer uma representação pedindo informações disso para o Itamaraty. O pessoal do Itamaraty diz que isso não é problema, até porque eles dizem que não é uma questão exatamente diplomática, né? O Comitê Olímpico Internacional é uma entidade privada, então foi ali uma questão. O presidente Lula, na época das Olimpíadas do Rio, ele foi uma pessoa que tem relacionamentos no Comitê Olímpico Internacional. Eles pediram e aí concederam esse credenciamento excepcional para a primeira-dama Janja. E aí eu não sei, Diego, se eu já emendo com a notícia que eu estou na Da, coluna, se você é, vai querer chamar aí. daqui a pouquinho a Carla vai falar sobre a Janja ampliando o espaço dela em Brasília. Até agora há pouco ela estava aqui como título da nossa live, ainda está lá. Janja amplia a sala no Planalto. É um dos assuntos a Carla e o Lucas Borges Teixeira trouxeram esse assunto no nosso site. A Carla vai detalhar daqui a pouquinho. Antes, quero ouvir o Sakamoto sobre a presença da primeira-dama em Paris. E aí, Sakamoto? Aí depende de qual é a primeira-dama, porque você tem várias, na verdade. Por exemplo, a É. Jill Biden está representando o Joe Biden, né, agora, da mesma forma como ela representou o Joe Biden nas Olimpíadas de Tóquio. E da mesma forma que a Michelle Obama representou o Obama nas Olimpíadas de Londres 2012, né? E acho que como a princesa Anne está representando o rei Charles III, que é a irmã dele, né? Também. Existe um certo, é meio comum, na verdade, né? Você ter esse envio, não é uma novidade. Normalmente, dignatários, chefes de Estado, etc., de governo, mandam, né, a primeira-dama, e inclusive parece que quem vai estar representando os Estados Unidos no encerramento, né, dos Jogos vai ser o primeiro cavalheiro da Kamala Harris, né, que é o marido delas, que vai representar, né, os Estados Unidos, né, neste momento que é o marido, ou seja, o marido da vice-presidente dos Estados Unidos. Então, não é necessariamente novo, na verdade. Eu acho que no Brasil acaba chocando, mas não é necessariamente novo essa questão de você mandar para esses eventos que não são eventos, como bem a Carla colocou, diplomáticos, né? Você mandar uma representação do seu cônjuge, né? É normalmente uma coisa que já acontece antes, né? Aconteceu antes com outros chefes de Estado, por exemplo, então o Brasil não está inventando moda.
Exato, a gente tem aí então nas redes sociais da Janja a presença dela, né? A gente sabe que sempre que se fala na primeira-dama há um burburinho em torno do nome dela e a Carla bem ressaltou que há um pouco sim, muito aliás de misoginia, machismo, não é? Porque não a primeira-dama tem algumas funções, ela pode ser escalada a depender da ocasião e essa foi uma em que o presidente da República não pôde ter agenda no Brasil. O vice-presidente da República vai estar na convenção do PSB, né, para oficializar a candidatura de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. Lembrando que o PSDB deve confirmar o Datena, né, como candidato também, apesar da desconfiança em torno do nome dele. Mas